Vamos estudar o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Então, vamos estudar as revelações gradativas sobre as grandes religiões. Até a vinda do Cristo, a humanidade terrestre, ele veio ampliando o conhecimento através dos seus missionários e profetas, e a Terra apresentava grandes possibilidades na senda das revelações espirituais. Nos milênios que se passaram, as experiências do passado, os profetas e os missionários antecederam, divulgando o ensinamento, preparando a vinda do Cristo, que passou pela Galileia, transmitindo o sublime ensinamento do Evangelho. É por esse motivo que as grandes aglomerações da Ásia não puderam conhecer o Evangelho. Porém, a boa nova que o Cristo Jesus deixou não pôde ser melhor divulgado, porque os seus posteriores missionários, sacerdotes, apóstolos, os encarregados da sua divulgação, negligenciaram e muito o ensinamento, fazendo com que os séculos que se passaram, eles não transmitiram fidedignamente os exemplos deixados pelo sublime Jesus. E, enquanto isso, em outras localidades, os sacerdotes, os missionários, os encarregados da divulgação do Evangelho, procuraram abafar o ensinamento nos templos, na falsa religiosidade, de maneira que a planta inicial do Evangelho não pôde florescer dentro dos objetivos esperados. Então, as lições da Palestina foram para que pudessem ser implantadas na Terra, tiveram os seus antecedentes preparados pelos profetas missionários enviados pelo próprio Cristo. Porém, os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado, bem como os iniciados, tudo que eles transmitiram, exemplificaram nos seus ensinamentos, não chegavam nem perto do verdadeiro ensinamento trazido pelo Senhor Jesus, que na verdade ele não destruiu a lei anterior, ele veio complementar e exemplificar, cumprindo exatamente todo o conteúdo do Evangelho. De acordo com o histórico na luz do passado, observamos que os instrumentos empregados pelo Senhor Jesus muitas vezes caíram na mão de ditadores de consciência que propagaram o ensinamento fomentados à força, deturpando o conteúdo da verdade e do amor ensinado pelo Senhor Jesus. Por outro lado, muitas das forças religiosas procuraram ocultar o ensinamento do Senhor Jesus, não tendo aquela responsabilidade de transmitir fidedignamente o ensinamento, porque esses pregadores, esses dirigentes das grandes religiões, na verdade, eram os emissários das trevas, de maneira que prejudicaram muito o objetivo geral da harmonia que o Mestre Jesus Cristo pensava em implantar na Terra.
Então, depois, Jesus, quando ele passou na Palestina, deixando o seu sublime ensinamento, ele superou em muito todo aquele conceito que o povo tinha a respeito da verdade e do amor. Porque ele deixou o verdadeiro sentido da palavra fraternidade, da solidariedade e do amor ao próximo. Então, da manjedoura ao Calvário, as lições maravilhosas do Cristo, eles tiveram como objetivo percorrer toda a humanidade, porque seus exemplos constituíam o roteiro das grandiosas finalidades de aperfeiçoamento da vida terrestre. Então, o Cristo Jesus, realmente, ele procurou viver o ensinamento, exemplificando todo o Evangelho junto aos seus discípulos e apóstolos. Portanto, o Cristo Jesus, ele promoveu uma verdadeira revolução espiritual que permanece em vigor até os dias atuais, passados os milênios. Então, Jesus ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Então, o Cristo planetário, que sempre procurou implantar na vida dos homens o sentimento de amor a Deus, ensinando ao homem como viver a vida junto com Deus, fazendo com que tudo transcorresse mais em ordem e os avanços e as evoluções pudessem ser mais evidentes. Então, ele fez com que a humanidade se elevasse para Deus nas santas verdades da vida, remodelou os conceitos da vida social, enchendo a humanidade de tolerância, de piedade e de amor com as suas lições. E somente Jesus ensinou para a humanidade os conceitos do amai-vos uns aos outros, porque ele cumpriu exatamente o que ele ensinava, de maneira que todos nós temos na consciência viva esse conceito deixado pelo Senhor Jesus, amai-vos uns aos outros. E todas as vezes que nos desviamos em qualquer item do Evangelho, esse conceito, principalmente do amai-vos uns aos outros, acaba pesando na nossa consciência. Muitos dos espíritos, provavelmente, nos dias atuais, podem alegar que o ensinamento do Jesus já era conhecido na época em que ele veio fazer a pregação. No entanto, o exemplo de vivência do amor ao próximo, da verdade, da misericórdia, da compreensão de Jesus, de fato, foram inconfundíveis com todos os ensinamentos dos povos da época, inclusive nos dias atuais. Então, é preciso também compreender que na antiguidade, os sacerdotes, os príncipes, os grandes iniciados, todos eles vinham de locais abastados, eram de templos suntuosos, de rei, proveniente de reinados muito glorificados na terra. Enquanto que o Jesus, ele tinha como templo uma carpintaria. E também ele procurou, de todas as formas, não se deixar envolver pelas glórias terrenas e convenções e honrarias dos homens. Ele preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, ou seja, não tinha nem onde colocar a cabeça para repousar.
porém ele deixou a todos nós da humanidade o inesquecível caminho da verdade e da vida. Então veja que pelo ensinamento do Cristo planetário, que desde o início do orbe terrestre, sempre procurou amparar espiritualmente todas as criaturas, procurando fazer com que se elevassem para Deus. Ainda nos dias atuais, quando o nosso sentimento se liga a Deus, todas as coisas começam a seguir em ordem, em harmonia, alcançamos uma verdadeira felicidade, começamos a pensar na grande harmonia que une e pacifica as pessoas, bem como todos os conceitos de harmonia e ordem nascendo do progresso e da evolução. Porque o mundo materialista, sempre voltado para as questões de conquistas imediatas dos proveitos, acabou esquecendo de Deus, fazendo com que a vida se tornasse amarga, cheia de sombras e sempre mescladas com angústia, atritos, conflitos, preocupações e sentimentos de revolta, de rebeldia. Porém, com o Cristo planetário todos os dias, nos lembrando de Deus, por isso que nós temos condições de purificar a alma do bem que podemos fazer ao próximo e também elevar o nosso pensamento a Deus, ao Senhor Jesus, para que não precisemos ficar paralisados ou estagnados e estejamos convictos de nossa capacidade de progredir e de evoluir, sem deixarmos pendências graves que posteriormente devemos reconstruir. Assim, é o ensinamento Cristo inconfundível que todos nós ainda hoje procuramos entender e praticar. Agradeço imensamente sua atenção. Vamos neste momento passar para as orações. Peço a você que acalme a sua mente, concentre-se em Deus, eleve seu pensamento ao Senhor Jesus para receber todas as instruções para a nossa vida e para a nossa felicidade. Senhor, neste momento da nossa oração, elevamos o nosso pensamento ao Senhor Jesus para recebermos todos os fluidos e instruções positivos, de maneira que possamos caminhar corretamente na senda evolutiva, na eterna evolução da vida. Rogamos ao Senhor Jesus a infinita sabedoria e amor de Deus, para que possamos resolver todas as questões do dia e revelar a capacidade nos trabalhos de devotamento, na criação de tudo que necessitamos e principalmente devotando o esforço ao bem do próximo. Em todos os momentos, procuramos trabalhar servindo ao bem das pessoas. E em todos os momentos, buscamos em Deus força e coragem para superarmos as dificuldades, os obstáculos que ainda tendem a nos fazer cair nos nossos ânimos. Rogamos a Deus que estejamos sempre dispostos a enfrentar todas as questões como preciosas lições do aprendizado, ao treino das qualidades de Deus, aprimorando a nossa alma na eterna evolução da vida. Ao Senhor Jesus, que sempre nos procurou transmitir o verdadeiro ensinamento da verdade e da vida, com o sublime Evangelho,
que possamos todos os dias melhorar as nossas qualificações junto com o sublime ensinamento de amor e da verdade. Agradecemos profundamente a Deus. Assim seja, graças a Deus. O livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel, bem como os pedidos de orações que você pode fazer para a solução de muitos dos seus problemas, e na eventualidade de você necessitar de uma orientação espiritual e pessoal, você pode agendar através deste site. Deus abençoe sempre pela sua atenção. Muito obrigado.